Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, o que muda com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, novo presidente do Brasil, e o que muda com a saída de Jair Bolsonaro da presidência da República. Parecem duas perguntas iguais, mas que vocês vão perceber que nos levam por caminhos diferentes e a argumentos diferentes. O STF passou os últimos 4 anos sob ataque de Bolsonaro e de seus aliados. O tribunal teve a sua legitimidade contestada e passou a ser ameaçado pela rede de fake news bolsonarista. A vitória de Bolsonaro nesse domingo certamente colocaria mais pressão sobre o tribunal, com a possibilidade, inclusive, de no próximo ano nós vermos avançar em propostas de mudança do tribunal, com aumento do número de ministros ou mesmo com pedidos de impeachment de alguns deles. O Supremo permaneceu, mas vai precisar ajustar alguns dos seus rumos ou vai ter que mudar alguns dos seus procedimentos? O que fica de lição para o tribunal depois desses últimos 4 anos? Por outro lado, a chegada de um novo governo faz naturalmente mudar o foco da imprensa e da política também aqui em Brasília. E no começo de governo é normal, absolutamente normal, que o Supremo desapareça um pouco da cena pública. Isso é até intuitivo, porque um governo que começa ainda está montando sua agenda, montando sua equipe, e até que as suas primeiras políticas sejam aprovadas, demoram meses, e ainda mais para judicializar essas políticas e o tribunal eventualmente decidir pela sua inconstitucionalidade, isso demora ainda mais. E tem mais, né? O Supremo interfere muito menos num governo que está só começando. Só não foi assim com Bolsonaro, porque ele não seguiu o conselho de alguns dos seus aliados mais ponderados e resolveu bater de frente com o Supremo desde o começo. E ele antecipou essa guerra com o tribunal para os seus primeiros meses de mandato. Lula vai poder indicar mais 2 ou 3 ministros, e eu vou explicar por que 2 ou 3, e vai encontrar um tribunal que certamente não lhe trará grandes problemas. As razões são muitas e nós vamos discutir algumas delas aqui com o time completo do Sem Precedentes. Juliana Cesário Alvim, da UFMG e professora visitante do Central European University, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e Diego Werneck, do INSPER. Tomás, eu queria começar com você ouvindo o que muda no Supremo, ou o que nós podemos esperar do Supremo nesses próximos anos, sem Jair Bolsonaro, presidente da República. Olá, Juliana, Diego, Felipe. Primeiro, nos próximos anos é muito tempo, né? Tem muita coisa para acontecer em 4 anos de governo. E acho também importante marcar que a gente está falando, então, a partir de janeiro, né? Então, quando a gente fala que é possível, provável que o Supremo talvez saia um pouco de cena no início do próximo governo, a gente não está falando dos próximos meses. Tem pelo menos 2 meses aí e de muita incerteza com uma transição envolvendo o Bolsonaro, que além de toda a sua, digamos, agressividade, né, e seja verbal, seja em medidas que ele tomou durante o governo dele, e as suas imprevisibilidades. Então, acho que ninguém sabe muito bem o que esperar nesses próximos 2 meses. Há quem aposte em calmaria de alguém que está de saída e pode ter medo das repercussões. Há quem aposte em intensificação ou em tentativas de tomar medidas que dificultem a transição ou para se protegerem, eventualmente, de uma eventual responsabilização futura, e isso pode gerar intervenção do Supremo nesses meses, né? Então, acho que você meio que já antecipou, né? O Supremo, acho que 2 coisas. O Supremo tem tido um protagonismo muito maior do que ele próprio gostaria de ter, me parece, então, dos seus próprios ministros, né? Presidentes do Supremo, e certamente a própria Rosa Weber. Oi, diga. Não, me permita esse comentário em cima exatamente do que você mencionou. Eu acho super importante a gente ressaltar isso, porque muita gente que critica o tribunal acha que os ministros querem ter esse protagonismo todo. E você acaba de mencionar que os ministros não querem. Isso não faz bem ao tribunal e eles sabem disso, né?
não faz bem ao tribunal, os coloca em situação de conflito o tempo inteiro, é muito difícil, acaba forçando eles a estarem sempre na defensiva. Eles sabem que tem um limite de capital político que eles têm para usar, eles não podem ficar usando isso o tempo inteiro, às vezes são forçados a Exatamente. estarem. Então, assim, eu acho que isso já sinalizaria que o próprio Supremo, seus próprios ministros teriam a não precisarem mais estar nesse protagonismo, atuarem dessa maneira, com tal protagonismo, não sendo forçado, e espera-se que um governo mais normal, qualquer que fosse ele, certamente um governo Lula, seria um governo que não ia forçar esse tipo de tensionamento com o Supremo nesse momento. E certamente ainda inclua-se o perfil da atual presidente do Supremo, que é a ministra Rosa Weber, né, que certamente não tem um perfil de querer buscar esse tipo de tensionamento nas suas atitudes, seja na pauta, por exemplo, que tipo de pauta será organizada nos próximos meses, primeiro ano, que ela fica quase que o primeiro ano inteiro, né, ela sai antes do final do primeiro ano de governo, porque ela se aposenta, mas quase que o primeiro ano inteiro teria ela na presidência. Então eu acho que isso é uma aposta tranquila, né, razoável, de se imaginar um tribunal menos assumindo menos protagonismo nessas coisas. Dito isso, acho que tem algumas dúvidas sobre temas que se vão ser pautados ou não envolvendo a própria Rosa Weber, né, e como que isso vai se relacionar com o governo Lula, né? Então, dois são se antes mesmo do início do governo Lula a gente vai ver a pauta do processo que envolve orçamento secreto, né? E se o Supremo vai ser o caminho para organizar algum tipo de solução para esse problema, que para além das suas inconstitucionalidades é um problema de governabilidade, é algo que afeta a relação do executivo e com o legislativo, e que o próprio executivo tem suas preferências em relação a isso, não quer ficar na mão desse instrumento, para além da inconstitucionalidade, tem uma questão política aí, e eventual pautar o julgamento do aborto, né, da legalização do aborto, da constitucionalidade do aborto no Brasil. Isso é algo que é possível que aconteça, não seria algo que o governo Lula gostaria de ter como pauta no início da sua gestão, né, pela sua capacidade de mobilização exatamente da base bolsonarista que vai estar de saída. Imagino que eles não gostariam de ter isso nesse momento de transição, nesses próximos meses, mas não sei como, mesmo no seu primeiro governo, mas também é algo que a gente não tem como especular aqui, mas é muito provável que seja um julgamento que não termine rapidamente, né, que alguém peça vista, que demore, como outros julgamentos dessa relevância e desse grau de divisibilidade na política nacional que a gente já viu no passado, que às vezes demoram anos entre vistas e devoluções de vistas e assim por diante. Acho que é bem provável que esse seja um julgamento que a gente veja assim, para além de ministros específicos quererem adiar ou mesmo impedir que chegue-se a um fim eventual, que também poderia acontecer. Né? Acho que eu acho que já falei muito, acho que eu quero ouvir o Diego e a Juliana antes de voltar. Maravilha. Antes de passar a palavra para a Juliana, só lembrar, né, Tomás, o presidente Lula teve uma relação com o Supremo durante os seus 2 primeiros mandatos, e a gente pode excluir o mensalão disso, porque, obviamente, é um processo que foge do padrão, né? Mas ele manteve uma relação muito estável com o Supremo, inclusive firmou 2 pactos republicanos, né? Aqueles pactos foram firmados pelo ministro Nelson Jobim e depois pelo ministro Gilmar Mendes. E a gente já fez uma aposta aqui, conversando em um outro sem precedentes, que talvez ano que vem nós tenhamos um novo pacto republicano, ou com Rosa Weber, ou com o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente. E uma aposta aqui também, em cima do que você mencionou, Tomás, para mim, o julgamento de aborto só no ano que vem, com a ministra Rosa Weber já perto da saída, porque vai gerar muita turbulência e ela pode perder capital por conta disso, né? Vai antecipar um problema para a sua presidência. E o orçamento secreto, depois do primeiro turno das eleições, com um resultado muito favorável à base bolsonarista, e mesmo que agora no segundo turno ele não tenha ganho, mas aquele julgamento mostrou que a decisão deve vir primeiro da política. O presidente Lula deve estabelecer alguma negociação com o Congresso Nacional em cima de orçamento secreto e do pagamento das emendas de relator, e o Congresso Nacional já vinha falando, especialmente a Câmara dos Deputados, em definir melhores padrões para essa forma
de execução do orçamento. E é possível que isso venha com mais transparência e talvez sobre pouca coisa para o Supremo fazer depois. Mas, aparentemente, primeira palavra será da política, o Supremo vai ficar assistindo e depois, se precisar, faz a sua intervenção. Juliana, queria fazer a mesma pergunta para você. O que acontece com o Supremo agora sem Jair Bolsonaro, presidente da República? Olá, Tomás, Diego, Recondo. Concordo com você com relação ao aborto, só pegando o gancho. Eu tenho a impressão que se esse caso de fato for pautado, ele vai ser a LGBTfobia da Rosa Weber, né? O que a decisão da LGBTfobia foi para o ministro Celso de Mello, será para a ministra Rosa Weber. Eu acho que uma despedida, até que essa despedida pode ser que reforce uma deferência, né, num caso controverso e tudo mais. Mas acho que antes de pensar para frente, né, eu estou pensando aqui sobre como é que o Supremo vai lidar com esse legado de Jair Bolsonaro, ou esse entulho de Jair Bolsonaro, né? É claro que a questão do orçamento secreto que vocês mencionaram é um aspecto disso, né? Mas é um aspecto que vai se atualizar a partir da relação que o presidente Lula vai construir com o Congresso, né? Mas eu acho que tem muitas coisas que estão pendentes que talvez o Supremo possa julgar com mais facilidade, né? Sem Bolsonaro na presidência. Aí posso lembrar aqui, por exemplo, a questão da pauta verde, ou outras coisas relacionadas ao meio ambiente, a armas, a coisas que são muito centrais na agenda do Bolsonaro, mas que nunca ecoaram dentro do Supremo favoravelmente, né? O Supremo, quando se manifestou claramente de maneira contrária a essas agendas, mas talvez sem essa presidência esteja mais confortável ainda para ir se desfazendo desse passado. Uma outra questão que eu acho que é interessante pensar com relação a esse entulho aí é como é que o Supremo vai se comportar com relação às próprias exceções que criou para si em razão dessa situação excepcional, né? E aí estou pensando em inquéritos, né, capitaneados pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, como é que ele vai fazer com isso, né? Foi muito criticado desde o começo a condução desses inquéritos, as prerrogativas que o Supremo se atribuiu nesses inquéritos e qual vai ser o fechamento disso, né? Como é que o Supremo vai colocar isso daqui para frente, esses especificamente, e as próprias decisões que adotou nesse âmbito, né? O Supremo vai circunscrever essas decisões a uma ocasião excepcional e voltar para talvez uma normalidade, aqui pensando, por exemplo, a discussão sobre imunidade material de parlamentar, né? Ou não? Como é que o Supremo vai, né, descrever isso para o futuro na sua própria jurisprudência? Eu acho que isso é um ponto interessante que a gente pode observar a partir dessa mudança, né, de presidente e a partir de uma maior normalização da situação, né, uma saída desse cenário aí totalmente atípico, extremo, bizarro, enfim. Conflituoso, né? Tomás, você disse que Juliana, queria fazer uma ponderação. Não, eu queria só complementar uma observação da Juliana sobre esse entulho, né? Pensando que se é verdade que pode ser que o Supremo tenha mais tranquilidade, imaginando que acha mesmo a maioria para fazer isso, para julgar contrariamente a diversas dessas decisões, por exemplo, eu acho que um caso típico seria o relativo a armas, né, liberação de armas no Brasil, também é verdade que o Supremo fica mais tranquilo para não fazer nada. E para imaginando que das primeiras coisas todas essas coisas que foram feitas por decreto, né, que envolvem atos do presidente da República relativos a esses temas, são as primeiras coisas que a gente imagina que o Lula vai fazer, e talvez até goste de fazer, simbolicamente goste de fazer, é o tipo de coisa que é fácil de fazer, que tem tudo a ver com as suas crenças, que a repercussão política é ótima e que daí perde o objeto. Então, assim, eu fico pensando se o quanto vários desses processos, que às vezes até alguns em que a gente tem cautelar tal, o que a gente vai ver vai ser o Supremo não atuando sobre isso nesse momento, deixando a entrada do Lula, decretos no sentido contrário, por exemplo, ou portarias, quando se trata de portarias, e em seguida determinar a perda de objeto nesse caso. Me parece que é ganha-ganha para todo mundo, né? O Supremo não precisa ficar decidindo esses processos que ocupam tempo, e já que o que ele tinha que fazer na prática ele já fez, né, em alguns desses casos com as cautelares, e pro Lula também não é nada ruim ficar nessa situação.
Tomás, esse cenário acho que parece totalmente razoável, faz sentido o que você está falando, e existe até uma solução intermediária, né? Que é ir despejando isso no plenário virtual e resolvendo também sem muita repercussão. Então, é uma coisa que muda. Se esses casos vierem a ser decididos pelo Supremo, dificilmente eles vão ser decididos com a comoção que foram alguns deles decididos durante a presidência de Jair Bolsonaro. Faço só uma ponderação de um processo que é absolutamente lateral, foi importante, mas esse vai ter que ser julgado. Caso Daniel Silveira e a concessão da graça para ele. Esse assunto vai entrar muito provavelmente aí no começo do ano que vem, alguma coisa assim, mas a gente sabe qual é o destino desse processo. Diego, queria também chamar você para falar sobre isso. Supremo sem Bolsonaro. Vamos continuar no caso Daniel Silveira um pouco, Felipe, que eu acho que ele permite a gente pensar numa coisa que a Juliana falou, né? Entre o passivo que o STF criou para si, dessas soluções juridicamente controversas em muitos casos, expandindo seus poderes aqui e ali. A Juliana mencionou a questão da imunidade parlamentar, né? Acho que quando o STF voltar ao caso Daniel Silveira, e quando voltar a outros casos envolvendo temas como imunidade parlamentar, e zonas de atuação protegida dos outros poderes, né, seja o indulto, seja imunidades parlamentares, nos quais o STF, a princípio, não deveria entrar, tem algum espaço em que ele não pode entrar, eu acho que a gente vai ver um padrão aí aparecendo, que é o seguinte: o STF não vai, não consigo ver o STF dizendo que ele juridicamente não tem os poderes que ele se deu agora. Não consigo ver isso acontecendo. Eu consigo ver o STF convencendo a política de que ele não vai usar esses poderes com a mesma frequência ou intensidade ou gravidade como vinha usando. Eu acho que o tribunal que apareceu nesse governo Jair Bolsonaro é um tribunal juridicamente fortíssimo, juridicamente capaz de praticamente qualquer coisa. O que a gente tem coisas sobre as quais a gente tem dúvida qual seria a posição do tribunal, porque ainda não falou. Mas a grande maioria das coisas sobre as quais se pronunciou, se você formula como uma pergunta do tipo, o tribunal tem poder para isso, a resposta é sempre sim. Sempre tem sido sim. Um tribunal que é juridicamente forte, mas que ao mesmo tempo é politicamente frágil. E politicamente frágil eu preciso explicar, né? Porque o tribunal tinha aliados políticos poderosos, né? Conseguiu estar apoiado por uma coalizão de instituições, sobretudo no arco da pandemia, inclusive conseguiu algum apoio no Congresso para que ameaças do presidente Jair Bolsonaro não prosperassem. Então, é um tribunal que conseguiu apoio político importante. Quando eu digo, porém, que ele é politicamente frágil, é porque ficou muito claro o quanto o tribunal depende da política para conseguir fazer essas coisas. E eu acho que o apoio que ele conseguiu na opinião pública e na própria política tinha a ver com o extremismo do Bolsonaro. Vai ser muito difícil você imaginar esse apoio se mantendo num cenário em que não temos mais extremismos, né? Quer dizer, eles estão lá, né? Daniel Silveira tem outros no Congresso, tem outros futuros candidatos a Daniel Silveira nesse momento, já se colocando já arregaçando as mangas, né? Mas então eu acho que o tribunal vai se ver vai ter que se ajustar com esse cenário. E aí a solução que eu acho, né, de um tribunal que é juridicamente forte, em tese pode fazer, né, muita coisa, se não qualquer coisa, mas politicamente conseguiu muito espaço para agir, mas dentro das contingências da política, porque o cenário era favorável, dramático, era um cenário radical e por isso favorável. Mas eu acho que a solução, então, vai ser um tribunal que vai continuar sendo juridicamente forte, mas flexível o suficiente para convencer, né, atores políticos de que o tribunal não é uma ameaça, o tribunal não é um alvo, o tribunal não é um perigo, porque isso só vai aparecer em casos extremos. Então, eu fico pensando, por exemplo, sobre a imunidade material, a imunidade parlamentar. O caso Cajuru, ali foi uma grande, quando o Supremo, uma turma do Supremo, né, aceita essa queixa-crime contra o senador Cajuru, ali, para mim, uma significativa flexibilização do que é a imunidade parlamentar. Não em todas as coisas que ele falou, mas algumas claramente estão fora, para mim. Acho que conversamos sobre isso também aqui. Estão fora do que poderia ser, estão dentro da proteção à imunidade parlamentar. Por que esse caso não gera problema? Juridicamente, ele pode ser tão agressivo quanto algumas coisas do caso Daniel Silveira. Mas ele está num entorno político
que eu acho que é muito mais, né, negociado, talvez, né, muito mais dentro do que seria razoável do ponto de vista dos políticos, imagino, pensando, especulando aqui, do que, talvez o caso da Daniel Silveira também, mas por outras razões, porque era um extremista, né? Mas agora não teremos extremistas, então o tribunal vai ter que encontrar casos em que ele consiga usar esse poder com muito cuidado. Diga lá, Felipe. Eu ia dizer que também o caso do Daniel Silveira, nós estávamos falando de prisão, de ameaça aos ministros, de entrar e bater. Sim. O outro é aquela coisa meio discurso que exagera, e nós não vamos ter, obviamente, uma condenação eventual do Cajuru a 9 anos de prisão, coisa do gênero, né? É verdade, mas o que você está dizendo acho que só reforça em parte o meu ponto, que é o Daniel Silveira era muito grave, então era fácil você justificar isso, dizer, olha, é mais fácil. Agora, como é que você justifica você não respeitar a imunidade material no caso do Cajuru, né? Eu acho que isso aqui é mais delicado, e, no entanto, não foi polêmico, né? Foi críticas, mas não foi. O Congresso não virou e falou, olha aqui o Supremo atacando as nossas prerrogativas. Então, eu acho que vão ser casos cajurus, né, que vão acontecer na frente. Aqui e ali, o tribunal eventualmente vai aceitar um caso ou outro. E só para a Juliana perguntando aqui para mim, né, não teremos mais extremistas. Não, eu mencionei que a gente já tem nesse momento Daniel Silveiras futuros aparecendo no Congresso, né? Acho que vamos ter, de fato, mas eles são marginais, vão ser cada vez mais marginais. Espera, isso aí tudo bem, você tem razão, estou sendo otimista, né? Mas acho que seria um cenário muito diferente, porque a primeira parte da pergunta é como é que é o Supremo sem Bolsonaro? E eu acho que isso tira muito fôlego dos extremistas, que vão estar no Congresso ainda assim, mas sem essa estrutura, dessa grande câmara de eco que legitimava essas coisas vindo do Executivo, né, e dessa esfera de redes sociais ao redor do Executivo, acho que perde muito do seu impacto. Acho que perde combustível também, né, Diego? Porque não vai ter alguém que estimule isso. Pode ter esses parlamentares querendo conversar com seus eleitores que têm uma expectativa de ataque ao judiciário e tal, eles podem até se mover nessa direção, mas isso não vai ter repercussão. Na verdade, a imprensa mesmo não vai cobrir, porque o governo vai estar tratando de projetos, de mudança, de políticas, enquanto essas pessoas vão estar falando sobre outras coisas. A atenção da imprensa também se volta muito diretamente para uma política pública de governo. A diferença, e eu mencionei isso aqui na nossa abertura, quando o governo Bolsonaro começou, alguns dos seus ministros falaram, não entre em conflito nessa pauta que a gente já falou, hein, Juliana? Você me corrigiu da outra vez e eu vou repetir aqui o termo só porque foi o termo que foi usado lá. Uma pauta de costumes, que era de direitos fundamentais, falou, não entre nisso agora, porque senão você vai perder o Supremo. E o presidente insistiu nessa pauta, e aí perdeu. O governo Lula que vai entrar, que já tem uma relação com o Supremo estabelecida, inclusive, não vai começar por esses assuntos, vai começar a fazer uma política, e essas pessoas, como você disse, Diego, esses casos laterais ou marginais, a palavra que você usou, vão passar batido, me parece que vão passar batido. Eu só tenho uma discordância de você, que eu não sei se a política vai deixar de ver o Supremo como ameaça. Eu acho que precisa de mais tempo para isso, precisa de mais cautela no tratamento de alguns casos, porque a Lava Jato parece que machucou demais essa relação entre política e o Supremo Tribunal Federal. Diga, Diego. Não, concordo com esse seu reparo. Eu acho que o meu ponto era mais sobre o que o Supremo vai tentar buscar, né? Eu acho que o Supremo vai tentar buscar isso, essa é a tarefa. Agora, se vai conseguir, são outros 500, porque, por exemplo, olhando de fora, e para mim é uma dúvida, por que um caso como o do Cajuru não é visto como um problema, dado que, juridicamente, o que eles estão fazendo ali poderia ser usado contra qualquer parlamentar, por ofensas muito, muito pequenas em alguns casos. Então, acho que, para mim, se vai dar certo ou não, acho que é uma incógnita, mas acho que o caminho é esse. Eu não consigo ver o Supremo traçando uma linha na areia, juridicamente, dizendo erramos, não podemos, isso aqui, esses poderes a gente não tem. Não fez isso nos últimos 20 anos, não vai fazer agora. Tem alguns casos, né? A gente vê, por exemplo, de declarar inconstitucional medida provisória, a gente viu que o Supremo fez isso em alguns casos, depois não mais, né? Por exemplo, analisando urgência e relevância. Mas não usar o poder é uma coisa. Isso, exatamente isso. Mas eu acho que eles vão fazer agora também. Eles não vão dizer que isso, eu também acho.
Também acho, minha percepção, e, claro, tem alguns, como a expressão que a Juliana usou, né, de entulho, tem algumas contas a acertar, tem alguns processos que estão lá, tem inquérito de fake news para concluir, também Juliana mencionou isso. Nesse inquérito, pode ser que alguma coisa ainda reste. E aí, nesse começo de nova legislatura, pode ser que ainda a gente assista a algumas trocas de fagulhas aí entre Supremo e política. E eu queria fazer uma... Diga, Diego. Posso só fazer um último comentário? Claro. Só para fechar esse ponto, eu também falei que eu acho que o Supremo está politicamente frágil. Pode parecer estranho, dado, né, o apoio que o tribunal teve para fazer tudo isso, mas acho que é importante observar que esse apoio era um apoio também ligado à figura do Bolsonaro, né? Pessoas preocupadas com o papel do Bolsonaro e a ameaça que ele podia representar para o Supremo, para as instituições, acabavam apoiando o Supremo, que se tornou, né, um ator importante nessa coalizão, sobretudo pela defesa das eleições. A questão é quando você tira, né, o maior de todos os extremistas do cenário, talvez, minha hipótese é que esse apoio ao Supremo vai se mostrar muito mais pragmático, né, apoiamos porque estava indo contra uma ameaça que a gente achava importante, acho que muitos políticos, inclusive, vão pensar assim, mas não porque a gente considere que o tribunal merece respeito, porque a sua autoridade vem da Constituição, vem do direito. Essa que eu acho que vai ser uma chave que a gente vai ver virar nos próximos meses. Eu ia fazer uma pergunta e passo para a Juliana a palavra já. Era uma pergunta meio... Eu escrevi aqui para vocês, que parece às vezes até meio saber o que veio antes, o ovo ou a galinha. Muita gente diz que o Supremo agiu dessa forma por vontade própria e que aí o Bolsonaro estaria reagindo. E, obviamente, uma boa parcela diz que o Supremo reagiu ao que o Bolsonaro fazia. Obviamente, pelo que eu conheço de vocês e por tudo que a gente já conversou, é a existência do Bolsonaro que leva ao Supremo a avançar em poderes, em criar poderes, não é isso, Juliana? Acho que é uma visão comum nossa, ou não? Acho que sim, mas eu acho que a questão é aquilo que vocês estavam falando, o que o Supremo vai fazer com isso? O Supremo vai vincular essas coisas ou não, né? Talvez deixe guardado na gaveta para ressuscitar num outro momento de necessidade que talvez tenha menos consenso, não sei. Mas o que eu estava querendo apontar com relação ao que vocês estavam falando anteriormente é um certo paradoxo nisso, né? Que é interessante pensar, porque com os apoiadores de Jair Bolsonaro fragilizados e ocupando, né, o lugar de oposição, eles estão fragilizados, mas não necessariamente estarão silenciosos, né? Pode ser que resolvam assumir esse lugar de oposição vocal ou algo do tipo, inclusive mantendo ameaças e enfim, coisas desse tipo, né, que o Supremo já condenou. E aí é interessante pensar que essas pessoas não estando mais no poder facilitaria, por um lado, uma retaliação do Supremo, né? Mas eu acho que o que vocês estão colocando é interessante porque seria a indicação de uma postura exatamente contrária, né? Por não precisar, então o Supremo poderia se dar ao luxo de não ter uma reação tão contundente, não repercutir tanto isso e talvez deixar um maior espaço, claro que dependendo do tipo de manifestação, né, talvez, possivelmente, não uma situação tão extrema quanto Daniel Silveira, mas, enfim, retornar mais para esse espaço de liberdade, ainda que seja para falar coisas que nesse momento seriam consideradas violações, até levando em conta aí o caso Cajuru, né? Só fazendo um adendo, e Tomás, eu te passo a palavra. Obviamente que nessa discussão, e essa pergunta que eu fiz, que é muito restritiva, né? Muito fechada, obviamente o Supremo tem as suas responsabilidades pelo cenário em que está hoje, né? E acho que depois a gente deveria discutir isso, o que o Supremo também aprende com esses 4 últimos anos de procedimentos e o que não deveria repetir. Mas, Tomás, diga aí. Não, eu só ia falar, né, sobre essa questão do Supremo, os poderes que ele próprio, né, se outorgou, né, nesses inquéritos, especificamente, né, para se proteger de ataques. Acho que volta a um tema que a gente já discutiu aqui, né, porque a gente discutiu essas decisões, né? Se você lê né, os argumentos dos ministros, legitimando a constitucionalidade do inquérito, eles são de tipos bem diferentes, que se juntam, às vezes somam argumentos, mas para quem está interessado em entender quando que esse poder justifica, é importante saber se é um ou se é outro. Então a gente vê defesas que são do tipo, está no regimento,
está ali como se fosse uma questão de como que eu interpreto a literalidade do regimento, e se aquilo significa que se o Supremo pode não ter esses inquéritos. Tem uma outra linha que era sobre autodefesa das instituições, que em situações de ataque, as instituições têm que ser capazes de defender de ataques antidemocráticos, e que a gente está numa situação excepcional. Bem, se tem a ver com uma situação excepcional, a situação excepcional passando, esse inquérito continua existindo a sua possibilidade, caso o contexto volte a ser igual, mas não é que vai usar para qualquer coisa. Se a questão é que está no regimento, e é uma questão de como que eu interpreto no Supremo, né, na sede do tribunal, vira outra coisa. Então, para dizer que tem um pouco dessa ambiguidade que está na própria decisão, na prática, eu acho que concordo com vocês que o Supremo não tem por que usar esse poder, que é polêmico, sem precisar, né? Então, imaginando um PGR mais atuante, potencialmente, imaginando uma Polícia Federal com uma chefia mais simpática, a defesa do Supremo das instituições, talvez o Supremo sinta que não precisa fazer isso, posso deixar, inclusive, para a primeira instância, quando não envolve pessoas com foro, até porque não envolvendo o presidente da República tem muita coisa que poderia ter sido deixado para muitos apoiadores que não têm foro ao cargo da justiça local, né, da justiça, às vezes, às vezes federal, mas às vezes até da justiça estadual, né, da justiça estadual. Sabe que a gente ouve bastante isso aqui dos ministros, Tomás, essa justificação para algumas das suas decisões. E eu queria fazer essa pergunta para o Diego. Diego, o Supremo também não pode parecer que não tem nenhuma responsabilidade por esse cenário dos últimos anos. Diante de tudo o que aconteceu, primeiro, o que você acha que é um pouco de responsabilidade do Supremo e o que ele não deveria repetir? Bom, acho que o Supremo tem vários problemas estruturais que a gente discute há muito tempo que estimulam uma leitura pública do que o tribunal faz e do que deixa de fazer, que é quase sempre politizada e quase sempre com, no mínimo, uma semente de razão, né, para ler esse comportamento dos ministros. Um tribunal que decide o que quer, quando quer, em que ministros escolhem livremente se e quando vão falar sobre certos temas na imprensa, se e quando pedem vista e decidem individualmente. São temas que para quem acompanha o tribunal, a lista de reformas que não são complicadas, tem muitas que são muito complicadas, né? Mas a lista de reformas que parecem simples, em tese, de você formular, ainda que difíceis de implementar, ela é uma lista considerável, né? Acho que muita gente toparia um tribunal em que ministros se decidem sozinhos, no mínimo, se decidem monocraticamente, são obrigados imediatamente a liberar para os seus colegas. Isso eu não consigo imaginar qual a justificativa contra você fazer isso. Eu adoraria saber qual o argumento para você não ter uma regra que diz que, ainda que você possa decidir sozinho em alguns casos, que já é uma regra generosa, você tem o poder de não submeter isso aos seus colegas imediatamente. Eu não consigo entender. E eu acho que o tribunal também percebeu que não tem muita justificativa para não ser assim, dado que está discutindo também uma reforma interna, várias reformas nesse sentido, né? Mas tem que fazer, tem que, de fato, levar isso adiante. Acho que o tribunal, né, precisa também voltar, de alguma forma, a se colocar como um tribunal, o que significa dizer que tem coisas que você não espera que um tribunal vá fazer. O tribunal não vai resolver todo e qualquer problema que apareça diante de si. O tribunal vai ser mais chato do que os outros poderes, né? Isso é parte da descrição do trabalho, né, de um tribunal, é que você tem que resolver algumas coisas que são filigranas, que não são épicas, não são fantásticas, talvez não resolvam, né, nenhum problema muito relevante do país, mas alguém imparcial tem que dar uma resposta para elas. E eu acho que também essa é uma coisa que eu imagino que os ministros concordariam, né, dizendo, acho que sim, acho que a gente não pode estar no holofote central, acho que eles também não querem ir para as sombras, de modo algum, né, mas acho que muitos deles devem aceitar a ideia de que é preciso estar em segundo plano. Para estar em primeiro plano na tarefa de julgar e resolver esses conflitos, você tem que estar em segundo plano, em segundo lugar, no plano, né, da criação desses conflitos. Então, o tribunal vai ter que espera-se, né, dar um passo atrás. Agora,
como que isso vai... será que isso é razoável esperar que isso aconteça? Acho que a gente tem razões aí para ser um pouco cético, porque me parece que o equilíbrio para muitos ministros seria algo em torno de a gente tem que poder continuar fazendo tudo o que a gente faz, mas confiem que a gente vai usar pouco, que a gente vai usar menos. Fica Mas na isso mão deles, né? fica na mão deles, e do ponto de vista coletivo, cria o problema que o Tomás descreveu num artigo há alguns anos, né, como a tragédia dos comuns no Supremo, que talvez fosse bom para todos eles se todos eles fossem comedidos no uso dessas prerrogativas, mas todos eles vão tentar individualmente falar, não, eu vou usar só um pouquinho aqui, porque eu acho muito importante. Mas se você soma isso do ponto de vista de todos eles, agindo sempre no pouquinho que acha que é relevante, esperando que os colegas se controlem, você vai gerar um cenário que vai ser ruim para todo mundo, porque o poder individualmente vai ser usado com muita frequência. Então, acho que a gente tem razões para imaginar que vai ser difícil, mas dado quanto esse debate avançou dentro do Supremo, inclusive, acho que a gente está numa posição melhor hoje dentro do tribunal quanto a esse tema do que há 5 anos, 6 anos. Então, acho que é possível imaginar um Supremo capaz de dar algum passo nessa direção. Já ouvi, inclusive, esse comentário de ministros, viu, Diego, dizendo, eu me contive quando tive um processo parecido, mas aí o meu colega fez, por que eu vou deixar de fazer? Então, acabava sendo uma profecia autorrealizável. Agora eu queria passar para a segunda pergunta, que é, e agora o Supremo Tribunal Federal com Lula? Nós discutimos aqui sem Bolsonaro, mas agora eu queria ouvir de vocês, e eu começaria com... Pode ser, Tomás, você... Vamos começar a pensar aqui o Supremo com o ex-presidente Lula, agora novamente como presidente, e aí eu acrescento algumas coisas que a gente já tem ouvido aqui. Por exemplo, o senador eleito Flávio Dino podendo ser o ministro da Justiça, alguém que veio do Judiciário, governador de estado por 2 vezes, juiz de carreira, ex-presidente de uma associação de juízes, como um interlocutor com o Supremo Tribunal Federal. Isso é muito diferente do que a gente viu nos últimos 4 anos. Isso me parece que vai fazer bastante diferença também na relação do Executivo com o Supremo. E um outro ponto, e aí já te passo a palavra, Tomás, diante das resistências que o presidente enfrentará no Congresso Nacional, a sua pauta precisará ser muito melhor negociada com o Congresso Nacional. Se havia no governo Bolsonaro, ou se há no governo Bolsonaro, essa simbiose entre Congresso e Executivo, em que a oposição não tem outra solução senão recorrer ao Supremo, e aí o Supremo aceita participar desse jogo, mas no governo Lula acho que dificilmente a gente vai ver esse cenário. As coisas vão ter que ser muito mais bem negociadas pelo governo junto ao Congresso Nacional. Mas queria ouvir você, Tomás, o que você projeta para o Supremo com Lula? Então, acho que, como você disse, na primeira coisa, acho que se Flávio Dino for um ministro da Justiça, isso vai ser muito bom para a relação com o Judiciário em geral, com a relação com o próprio Supremo, acho que não tem nenhuma dúvida com isso, né? Imagino que a única coisa que jogue contra seja perder um senador, né? Um senador do PT no Senado, mas alguém que também poderia ser importante, eventualmente numa CCJ, né? Alguém que poderia ter esse papel muito importante no Senado também, mas acho que relacionado a isso, eu não sei o quanto, imagino que ouvido certamente será, mas o quanto será, qual vai ser o grau de influência dele na nomeação de 2, ou você disse, talvez 3, ministros nomeados pelo Lula, né? Eu acho que isso já é uma coisa importantíssima dessa nomeação. A gente vai ver a saída de alguns ministros relevantes em pautas importantíssimas, assim, em termos de posicionamentos progressistas, especialmente na pauta de direitos trabalhistas, por exemplo, a ministra Rosa Weber e o ministro Lewandowski são 2, diria, de 3 ministros, como o ministro Fachin, que têm sido atuantes, por exemplo, nesses temas. Vamos ver se isso vai ser substituído por ministros que tenham mais ou menos esse perfil ou não, mas de qualquer maneira não serão ministros bolsonaristas, então isso já vai fazer uma diferença gigantesca, né? Também mesmo parece besteira, mas também eventualmente isso vai afetar até a ordem de votação, né? A gente vai ter esse comecinho em que ainda tem, né, Cássio Nunes e André como os 2 ministros menos antigos, aqueles que votam depois do relator, aqueles que eventualmente pedem vista logo depois de um primeiro voto,
É claro que no plenário virtual essa ordem não existe, mas vai ser, assim que a gente tiver mais 2 ministros, a gente talvez tenha 3 votos, muitas vezes, antes de separado já faz alguma diferença, pode fazer alguma diferença, já é algo relevante, né? O que eu diria mais acho que o que me chama a atenção é o seguinte, né? Eu não imagino que a pauta principal do governo Lula, pelo menos no seu primeiro ano, pelo menos no seu começo, seja entrar de frente em temas particularmente polêmicos, que são importantes para questões que envolvem direitos fundamentais. Então, vamos dizer, 2 temas que estão parados no Supremo, que são relevantes, muito relevantes, que são, por exemplo, legalização ou descriminalização de certas drogas ou todas as drogas, e claro, legalização, regulação do aborto no Brasil. Eu não imagino o Lula ter isso como prioridade no seu primeiro governo. Todo mundo que está acompanhando, não é minha especialidade, mas percebe que a principal pauta provavelmente vai ser econômica, vai ter a ver com orçamento, vai ter a ver com organizar as finanças, provavelmente há muito mais relevante questão de orçamento secreto, de teto dos gastos, coisas dessa ordem talvez sejam importantes para o governo, e medidas legislativas que envolvam esse tipo de questão, né, de finanças tributárias, de orçamento e assim por diante. Mas o que poderia acontecer se a gente tivesse uma outra situação? Poderia acontecer que um governo simpático a esses temas, com uma pauta progressista desses valores, como, imagina, se não é todo mundo que apoia o governo Lula, mas existe um número significativo de apoiadores à esquerda do PT e do espectro político de esquerda que defenderiam, e liberais também que defenderiam essa pauta, o Lula poderia simplesmente deixar e sinalizar que o Supremo poderia atuar nisso e que não ia ter posição do governo em relação a isso. Tipo, vocês fazem, eu sou a favor, mas eu não vou entrar nessa briga, eu também não tenho os votos no Congresso para fazer, e façam vocês e vocês não vão ter, digamos, críticas ou não vão entrar em conflito comigo, não se preocupem. Esse tipo de sinalização é importante. A gente já falou várias vezes sobre como é muito difícil para um tribunal atuar quando ele tem contra si 2 poderes ao mesmo tempo, né? O Congresso e o Executivo. Então, se a gente tivesse uma reeleição do Bolsonaro, a reeleição do Bolsonaro com um Congresso com uma maioria particularmente conservadora ou mesmo reacionária em alguns desses temas, a gente poderia seria muito difícil o tribunal entrar nessa briga. Não tendo oposição do Executivo, você poderia imaginar que cria um espaço de atuação para o Supremo. Mas, dito isso, eu disse que se fosse uma situação normal, como vocês mesmos chamaram, o Supremo vem de uma situação de fragilidade política, essa maioria no Senado, essa eleição aumentou o número de pessoas no Senado que tem uma postura particularmente anti-Supremo, então daí eu não sei que mesmo havendo potencialmente essa avenida, eu não imaginaria o Supremo atuando dessa maneira, nesse momento, talvez especialmente nesse começo de governo, nos primeiros anos. A gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que digamos, haja uma desarticulação dessa oposição agressiva ao Supremo no decorrer dos próximos anos, especialmente se o Supremo se tranquilizar e se acalmar e sair dos holofotes por algum tempo. Então, eu não apostaria nisso inicialmente, por mais que é interessante isso. Você imaginaria que se fosse um governo Lula um governo Lula de 8 anos atrás, um governo Lula né, nós tivéssemos ali entre 2006 e 2010, é isso que a gente meio que viu e é isso que a gente veria, né? A gente veria um tribunal, o mesmo governo Dilma, um tribunal legalizando união afetiva, sem nenhum tipo de oposição do executivo, que, no entanto, também não tinha os votos e não ia entrar nessa briga naquele momento. Então, a gente poderia ver algo similar, não fosse o fato de que o tribunal está nesse momento particularmente já, digamos, desgastado por polêmicas atrás de polêmicas, atrás de conflitos Você sabe, Tomás, que eu fiquei procurando eu passei pelo mesmo problema que você passou agora. Você não sabia qual palavra você ia usar. Sai desgastado. Tem muita gente que acha que sai forte, mas sai forte machucado, metaforicamente, né, mas institucionalmente também, depois desse período. A gente sabe que os ministros também têm questões pessoais, saem cansados desse processo. Eu ouvi de um ministro, inclusive, que costuma participar muito do debate público, mais do debate público, em determinado momento ele sumiu e eu perguntava, o que houve?
E ele falou: estou cansado. Existiu um cansaço do Supremo com o governo Bolsonaro, e talvez eles não queiram mais isso. Como disse um ministro no passado, o Supremo não pode ficar jogando uma Copa do Mundo por semana, nem eles aguentam isso. Diego, você ia falar de orçamento secreto, eu só queria falar uma coisa, eu mencionei 2 ou 3 ministros, porque existe uma expectativa, e isso acontecia no passado, né, de que um presidente do Supremo, quando deixa a cadeira de presidente, ele possa se aposentar. Existe uma disposição do ministro Barroso, me parece, para isso. Isso, alguns dos seus assessores comentam, é sempre uma possibilidade de um presidente que deixa o cargo se aposentar. Eu penso que nesse caso a gente deveria levar isso em consideração. Diego. Só ia retomar rapidamente, né, nessa chave do Supremo no governo Lula. Você tinha falado no início do programa sobre orçamento secreto, ou o Tomás, né? E eu acho que esse é um tema que pode criar um espaço. Bom, alguma coisa vai ter que acontecer nas relações entre o Executivo e o Congresso. A gente não sabe o grau, a gente não sabe quando, mas não é evidente que o status quo atual em que o Congresso ganhou para si, né, muitos poderes decisivos sobre alocação de recursos e orçamento, não é evidente que o próximo presidente, sendo Lula, ele vai simplesmente aceitar esse status quo. Não sei, acho que pode ser que tente alterar pelas beiradas, aceite no primeiro momento isso, mas é muito difícil imaginar que isso não vai ser em si um ponto de discussão entre o presidente e o Congresso. E acho que aí o Supremo pode ter um espaço importante, né? Só para retomando o que vocês falaram, mas colocando nessa chave do que esperado do governo Lula. O Supremo já está dentro do processo legislativo. Esse caso do orçamento secreto já existe. Se isso for uma coisa que divide Congresso e presidente, ainda que seja uma briga civilizada, digamos, né? Briga normal por poder da política brasileira, sem ameaça de extinção mútua, como a gente estava vendo nesses últimos anos. Acho que pode ser um espaço importante para o Supremo agir, às vezes até intervindo em alguma coisa de funcionamento do processo legislativo, se tiver apoio do presidente. Mas estou especulando, acho que isso depende de como é que vai se posicionar o presidente Lula em relação a esses poderes orçamentários superampliados do Congresso. Se ele precisar de uma chavezinha de fenda para mexer em alguma coisa, sem conseguir apoio imediato do Congresso, né, para mexer nessa estrutura, talvez o Supremo possa ser essa chavezinha de fenda. Eu confesso, Diego, que eu aposto num acordo com a política, e já vejo uma disposição de alguns ministros do Supremo que categoricamente votaram contra o orçamento secreto, da forma como era, em analisar um eventual acordo e aí só intervir se for o caso. É o que me parece que vai acontecer, vamos esperar, claro, é uma negociação política, como você disse, o Supremo está ali de estepe. Se precisar, ele está ali para tomar uma decisão se não houver nenhum acordo. Mas aquele cenário primeiro que a gente tinha de que vão derrubar, ele não me parece mais factível. Juliana, você também queria mesma observação sua, mesma ponderação sua agora, o Supremo com Lula presidente novamente. O que teremos? Então, queria chamar a atenção para duas coisas. Uma é a pauta de direitos fundamentais. O Tomás trouxe aí algumas questões que podem ser divisivas e que ele não acredita que o Supremo vá encarar nesse primeiro momento, ou talvez em momento algum, e eu concordo com ele nisso. Mas eu acho que tem uma grande oportunidade aí, e aqui, claro, talvez seja assim, um otimismo, um pensamento desejoso, mas tem muita coisa para ser feita nesse campo que interessa também ao Supremo em termos da sua própria organização, né? Então, se a gente for pensar que tem uma série de casos relacionados a direitos fundamentais que são mais complexos do que um caso, por exemplo, declarando a inconstitucionalidade de uma lei, se a gente for pensar nessas novas decisões, né, de caráter mais estrutural que o Supremo vem tomando, adotando desde 2015, mais ou menos, isso tem sido feito de uma maneira um pouco ad hoc, né? O tribunal não se organizou, ou pelo menos não se ajustou coletivamente, né, sobre como que esse tipo de decisão vai ser levado a partir do momento em que ela ocorre, né? Então, você tem diversos relatores, então aqui lembrando, né, tem o caso das favelas com o Fachin, tem a questão dos presídios, tem uma questão do socioeducativo também, tem a questão da Covid, com relação a povos indígenas, enfim, tem ações que tiveram soluções, né, que envolvem rodadas de negociação.
que envolvem participação do executivo, do judiciário, do legislativo, dos executivos locais, né? E o Supremo não adotou com clareza, né, uma postura com relação a esses casos, né? Se ele pretende monitorar esses casos, se não, se ele vai aceitar o descumprimento dessas decisões. A gente viu isso nos casos de favela, né? As piores chacinas ocorrendo depois das decisões do Supremo, quase que, né, imediatamente depois. Então, pode ser uma oportunidade para esse tipo de caso, para que o tribunal reflita sobre como que vai levar esse tipo de caso e como fazer esses casos mais efetivos. Encontre seu lugar coletivamente com relação a esse tipo de decisão mais complexa. Pode ser uma oportunidade, né? Porque talvez com o apoio do governo progressista, isso tem um custo menor, isso deu uma tranquilidade maior para pensar nessas soluções, e soluções que, inclusive, né, envolvem o Poder Executivo. Então, pode ser que um diálogo nesse sentido, você mencionou uma eventual participação do ministro da Justiça numa conversa, né, sobre a atuação do tribunal e sobre seus casos, poderia também passar por esse ponto. Eu acho que poderia ser um saldo bem positivo dessa interação, né? Uma outra questão que eu chamaria a atenção, que apareceu nas falas anteriores, mas eu acho que vale a pena a gente falar um pouco mais, é realmente como ficam Nunes Marques e André Mendonça. Aí o Tomás... Eu ia te fazer essa pergunta, exatamente, Juliana. Pois é, o Tomás mencionou a mudança, né, da ordem de votação. Eles acabam que vão ficar ali ensanduichados entre ministros nomeados por governos do PT, com exceção, né, ali do ministro Mauro Mendes, o ministro Alexandre de Moraes. Então, qual vai ser a postura deles, né? Sempre teve, pelo menos existia essa especulação e uma crença de que o ministro Nunes Marques fosse mais um pragmático ali, que estivesse fazendo seus cálculos de agradar o governo, e que o ministro André Mendonça fosse mais assim um crente sincero ali naquelas posições. Mas a gente viu também que, apesar dessa impressão inicial, o ministro André Mendonça parece que foi um ministro que sentiu mais o peso da instituição, né, que se adequou mais, mesmo discordando, buscando talvez ali um diálogo maior com os ministros que já estavam no tribunal, do que o ministro Nunes Marques, que desde o começo adotou uma postura assim bem pé na porta, né? Ele ficou no meio do caminho, né, Juliana? Às vezes, inclusive, vencido total, né? Vencido numa coluna do meio, né? Em vários casos isso aconteceu, né? Sim, agora, eu acho que esse vai ser um novo teste para essas personalidades, ou as percepções que se tem dessas personalidades. Será que isso inverte no governo de Lula, em que talvez Nunes Marques tenha outros cálculos a fazer, né, esteja numa outra posição, ou não? Ele vai se revelar ali consistente no seu posicionamento. E a mesma coisa para André Mendonça. Será que com uma eventual readequação ou realinhamento aí de rumo de Nunes Marques, ele ficará sozinho, ou ele vai se aliar, buscar as interseções com outros ministros em pontos específicos, né? Talvez apostasse até assim, né? Se fosse para apostar nessa possibilidade. Então, acho que vai ser interessante também a gente ver esse novo cenário, né? Ver como se comportam esses ministros. Acho que vai dar uma visão muito mais completa, assim, né? Do papel que eles têm ou que eles vão desempenhar no Supremo aí ao longo de muitos anos, e considerando futuras mudanças de governo. Acho que vai ser um bom retrato, assim, essa mudança, um bom teste para a gente ver. E costuma falar, né, Juliana, que a saída do presidente que indica o ministro dá a ele um pouco mais de conforto, né? Não é aquele conforto de agora eu posso fazer o que quiser, mas não tem a pessoa que te indicou te telefonando, porque isso acontece. Isso a gente sabe que acontece. Fica à vontade, tá, Tomás? E com eles agora não vamos ter isso, né? Ninguém vai olhar uma decisão do Nunes Marques e imediatamente dizer foi porque o presidente pediu. Isso e o não contrário, haverá. né? Essa possibilidade também se encerra, de um eventual ministro que tem um bom trânsito no governo pegar o telefone para eventualmente fazer uma indicação ou né? Ou se Mas comunicar. essas relações se restabelecem, né? Eu me recordo em determinado momento do governo Lula, no primeiro ou segundo mandato, não lembro exatamente, em que ele dizia que o melhor ministro do Supremo para ele era Gilmar Mendes, Então, porque era com quem ele conversava mais. Mas aí, nesse caso, vai requerer uma reconstrução, né, de Exato, posicionamento. É exatamente. isso que eu acho que a gente vai assistir, talvez, né? Exatamente.
Não, eu Diga, acho que Tomás. nessa linha que a Juliana está falando, né, é isso, né, a gente não tem como saber, tem muito essa pergunta muito comum, né, que a gente recebe, né, mas ministro segue os interesses de quem o nomeou ou não segue, né, e daí a gente vai lá, mostra as pesquisas, indicam, na verdade, a gente tem um pouco de dados sobre isso, mas não dá para cravar uma resposta, as coisas têm um monte tem vários fatores que podem afetar essa resposta, tema, por exemplo, o momento, quem indicou, quem é o ministro e assim por diante. Mas tem uma coisa também que a gente sempre diz, que não dá para um ministro que segue quem o nomeou, não dá para você saber se ele segue quem o nomeou ou se ele é governista enquanto não troca o governo. Porque só quando troca o governo você sabe se quando troca o governo agora ele passa a continua defendendo os interesses de quem o nomeou contra o novo governo, por exemplo, ou se agora ele passa a estar de acordo com o próximo governo da vez. Então, essa é a pergunta, né? Se é verdade que não vai ter mais presidente ligando pedindo, mas pode ter ex-presidente ligando pedindo, não é que o ex-presidente não vai ter interesses ainda, né? Então, acho que isso é uma questão, e acho muito importante o que a Juliana falou, nessa relação com o presidente, para além, às vezes é uma questão de gratidão ou de sintonia, as pessoas imaginam, pode ser sintonia, tem uma questão de influência mútua, né? Às vezes o ministro que foi nomeado quer ser ouvido na nomeação dos próximos ministros. Por exemplo, se Bolsonaro, se tivesse sido reeleito, nomearia mais 2 ministros supremos, nomearia sei lá quais quantos ministros para o STJ, né? Nomearia mais sei lá quantos outras pessoas para outros cargos importantes. Às vezes ser ouvido nesses temas faz diferença quando aquele presidente sai, não adianta mais ser ouvido, não vai ser ele que vai nomear ninguém, né? Então, acho isso um tema relevante para a gente ficar de olho também. E acho que é isso, a gente só vai saber quando virar. Eu só voltaria a enfatizar que, como várias dessas coisas, vai depender do tema, né? A gente sempre falou nisso, né? Para além das diferenças de perfil entre Nunes Marques e André Mendonça, tem certos temas específicos em que a gente imagina né, que façam mais diferença para um ou para outro, por exemplo, nas questões de direitos fundamentais, que afetam questões religiosas, ou que afetam de questões que afetam governabilidade, afetam orçamento, afetam questões desse tipo. Tema não são as mesmas coisas para essas pessoas da mesma maneira, né? Só faço um alerta aqui antes de passar a palavra para o Diego para a gente fechar. O ministro André Mendonça trabalhou em outros governos, de carreira, e trabalhou no governo PT. E o ministro Nunes Marques teve apoio de Wellington Dias para chegar ao TRF. Então, não é uma pessoa que está simplesmente desligada do que vem pela frente, pelo contrário. Então, há pontes a se estabelecer, me parece, meu palpite aqui, nós teremos esses ministros caminhando muito mais próximos do colegiado do que estão hoje. Diego, para a gente fechar. Acho que, além da mudança agora sem Bolsonaro, eu fiquei pensando, quando foi a última vez que o STF estava operando num período de completa normalidade? Normalidade para o tribunal, eu chutaria que é antes... Não, peraí, normalidade... Diego, normalidade a brasileira é uma coisa, o que você chama de normalidade? Não, tem bom ponto, a normalidade possível, ou pelo menos, né, em termos relativos, quando foi o último salto de anormalidade? Acho que o último salto de anormalidade que colocou a gente num patamar, né, e o funcionamento do tribunal num ambiente político muito mais, né, intenso, os stakes muito mais altos, as coisas muito mais complexas e tudo mais perigoso para todas as instituições, acho que 2013, né, o julgamento do Mensalão e depois junho de 2013, ali então, se você pensa nesses termos, que até ali, na última década, o Supremo não teve um ano de paz. 2012, 2013, é isso aí. Não teve um ano de paz. Até porque, desculpe cortar seu raciocínio, claro, mas até porque se a gente for olhar o recebimento da denúncia, houve, claro, ali a imprensa inteira prestando atenção, o tribunal sofreu com aquela imagem que se fez do ministro Lewandowski, trocando mensagem com Carmen Lúcia, faca no pescoço, por aí, mas a consequência era, abre uma ação penal. Não tinha consequência mais séria a partir dali. Ainda tinha um jogo a ser jogado, né? Então, de fato, talvez seja, o julgamento do Mensalão é esse ponto. Então, vamos dizer que, na melhor das hipóteses, a gente encerra, se tudo der certo, um ciclo de constante alta pressão. Acho que a gente não vai encerrar assim, mas vamos dizer que, se for isso na política nacional, encerramos agora uma década. Quem sabe a gente vai ter um ano
em que o Supremo vai ter que operar na normalidade. Vamos supor, vamos trabalhar com essa hipótese, sei que é contestável, mas se isso é verdade, tem ministros que nunca tiveram um ano normal no tribunal, né? Ministro Fachin, ministro Barroso, indicados em 2013 e 2015, respectivamente, não viveram um tribunal num período de normalidade, né? Então, estou pensando aqui, acho que o Supremo, né, vai ser uma novidade para os ministros, quem sabe, para muitos deles viver um período em que as decisões não vão ser a diferença entre o tribunal ser o alvo principal da política no dia seguinte ou não. Vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta, né? Que eles não precisam sentir que eles precisam dar declarações para conter alguma coisa muito grave que vai acontecer ali na frente. Isso é novidade para todos nós na última década e talvez seja para muitos ministros do Supremo enquanto ministro do Supremo, né? Pela primeira vez, um ano tranquilo, não diria, normal, não diria, como o Felipe falou, normal brasileira, mas com um salto de normalidade que eles nunca tinham visto antes. Eu confesso que estava com um pouco de saudade disso. Pensar que em determinadas épocas, na cobertura do Supremo, a gente não fazia matéria. Tinha dia que a gente não fazia matéria. Hoje isso é praticamente impossível por tantas razões, mas uma delas é essa que você mencionou, um clima de um pouco mais de normalidade. Realmente vamos completar 10 anos. Gente, nós gravamos episódio desta semana e da semana passada. Nós avisamos que gravaríamos nesta segunda-feira à tarde, esperando, obviamente, o resultado do segundo turno das eleições. A gente volta, então, na outra semana, na outra sexta-feira, com mais um episódio do Sem Precedentes. Juliana, Diego, Tomás, obrigado e até lá. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JPRO Poder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.